Oi, meus amores, vai começar mais um programa Comida de Flor e hoje eu tô aqui fora com a cara no sol para falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente se atrapalha e às vezes os termos eles confundem mesmo, que é luz. Pois é, a luz é um dos fatores mais importantes na hora da gente cuidar de uma planta, porque se ela não recebe adequada, ela não consegue fazer fotossíntese. Vocês lembram daquela aula lá do primário, do brotinho de feijão, que colocava o feijão no algodãozinho e colocava ali na janela para receber luz? Para fazer o quê? Para fazer a fotossíntese. E é através da fotossíntese que as plantas sintetizam os seus alimentos, né? Produzem os seus carboidratos, os seus açúcares, para aí no caso ter energia, para dar os frutos, para dar as flores, para crescer. Então, a gente hoje vai falar sobre justamente a luz e quais são as diferenças entre sol pleno, meia sombra, sombra, luz difusa e breu. Porque pode parecer meio óbvio, mas vocês vão entender que algumas dessas nomenclaturas, elas são um pouco diferentes no mundo da jardinagem, tá? Como eu estou do lado de fora, às vezes vai aparecer um gato, um cachorro, um passarinho correndo aqui, porque afinal de contas a gente está no quintal de casa, né? Eu estou na minha casa e aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esses fatores, essas nomenclaturas, né, que a gente conhece na jardinagem e às vezes a gente se atrapalha. Vou mostrar, às vezes, o que o sol pode provocar nas nossas plantas, né? E como que é diferente aí na sua casa, que vocês vão entender. Bom, então vamos começar pelo primeiro fator, sol pleno. O que é sol pleno? Uma planta de sol pleno, ela precisa justamente desse contato da luz batendo diretamente nela, no mínimo 6 horas por dia, tá? No mínimo. Para a gente falar que é uma planta de cultivo de sol direto, ela tem que ficar lá 6 horas no mínimo, recebendo o sol diretamente, raios solares diretamente sobre essa planta, tá? Então, o ideal é de 6 a 8 horas de sol direto, né? Então, quais são as plantas de sol pleno? As hortaliças, né, alface, as verduras, as hortas, as frutíferas, né, muitas plantas de jardinagem, tá, são plantas que são melhores cultivadas a sol pleno, tá, ou seja, 8 horas de sol por dia. O que é uma planta de meia sombra? Planta de meia sombra são plantas que ficam de no mínimo de 2 até 4 horas de sol direto, de raios solares direto, e depois ela vai receber um pouco de sombra, tá? Então aí você já tá pensando assim, ai, minha jiboia que eu pensava que era meia sombra porque ela ficava na sombrinha o dia inteiro, ela precisa de um pouquinho de luz solar? Precisa. Tá? Ela precisa receber um pouquinho dessa luz. Ela se adapta bem a um clima de sombra, a um lugar de sombra, aliás? Sim, ela se adapta. Mas o ideal é que ela fique meia sombra, que ela receba um pouco de luz direta do sol, onde bata raios solares direto na planta, e uma outra parte que ela fique sem receber, né, essa luz diretamente. Já dei a dica, né, para falar sobre sombra. Sombra é o lugar onde a planta não recebe luz solar direto. Os raios da planta não recebem, ela não recebe aquele raio direto, mas ela recebe isso aqui, ó. Que eu tô aqui, eu tô num ambiente super claro, né? Tô recebendo luz direta aqui do sol? Tô. Tem um sol aqui direto no meu rosto. Mas o que acontece? Esse ambiente assim você consegue ter na sua casa com bastante claridade. Aí, já passou a Bela aqui. Então, fica sempre de olho. Quem mora em apartamento, né, às vezes é difícil de ter o sol pleno. Isso vai depender se a pessoa tem uma sacada, se ela tem um ambiente na casa dela, né, que ela possa cultivar a planta. Mas normalmente a galera de apartamento tem meia sombra, né, que são de 2 horas aí de sol, e depois o restante de sombra e sombra, tá? E um detalhe muito importante, no apartamento, o ideal, né, um apartamento ou dentro de casa, o ideal é você ter uma planta a no máximo 3 metros de distância de uma janela.
tá bom? Porque aí a planta vai receber essa claridade, ela vai receber às vezes raios solares, dependendo de como o sol caminha aí pela janela da sua casa, e essa planta vai conseguir produzir o seu próprio alimento, né? Produzir a sua fotossíntese, tá? Luz difusa. O que é esse termo? É quando a gente coloca algum artifício para filtrar esses raios solares. Sabe aquela expressão tapar o sol com a peneira? Pois é, exatamente isso, né? A gente usa artifícios ou às vezes até uma parede branca assim, ela reflete a luz do sol em cima de uma planta. Isso também é chamado de luz difusa, tá? E é importante também para a planta ter aí no caso essa luminosidade para produzir aí os seus alimentos. E o breu? O breu é um lugar onde a planta fica que realmente não tem nenhum tipo de luz solar direta ou quando a claridade ela tá já caindo bastante. Quais são as plantas que a gente indica para esses lugares? Nenhuma, tá? Porque a planta não consegue produzir aí o seu próprio alimento, ela não consegue fazer a fotossíntese. Desculpa, amigo, mas aceita que dói menos. Planta no breu não vai para frente. Ela simplesmente morre porque ela morre de fome. Ela não consegue produzir o que ela precisa para se alimentar, né? E qual que é a importância de você saber disso? É justamente para você pensar aí na sua casa onde que estão as suas plantas. Aí no seu apartamento, tá a mais de 3 metros da janela? Tem muita planta que tá. E um outro detalhe, eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte. Peguei a lousa da filhota e eu vou mostrar para vocês às vezes como é importante a gente saber aonde a gente coloca as plantas da gente na nossa casa. Então, ó, aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês que é a seguinte. Aqui eu desenhei uma janela. Não sou nenhuma artista plástica. Meus desenhos são desenhos infantis, então, gente, ajuda, hein? Não vai criticar, não vai falar mal do meu desenho. Eu tô aqui de coração para ajudar você, né? E aí muita gente me manda mensagem assim: ah, Débora, minha planta, ela não tá bonita. Eu dou água direitinho, eu rego direitinho, eu ponho um adubo, mas ela não tá indo para frente. E aí a primeira coisa que eu pergunto é: aonde é que tá a sua planta na sua casa? Ela tá perto da janela? Tá, ela tá pertinho da janela. Aí tá aqui. Aí a gente vê a planta da pessoa tá aqui, ó. Ela tá perto da janela? Tá. Só que ela não tá recebendo sol direto, né? O ideal seria ela ficasse aqui, ó, na frente da janela, porque aí ela recebe os raios solares. Ou então ela fica lá naquele cantinho da sala, assim, lá longe, num vasinho. E aí você fala: como que essa planta vai receber sol se ela tá ali naquele lugar? Aí ela não vai para frente mesmo. Ou então, às vezes, assim, ó, faz de conta que essa parte aqui é a parte da janela. Aí a pessoa fala assim: não, mas ela tá recebendo sol. Só que aqui ela tem uma estante. Aqui ela tem uma estante de livros, né? Faz de conta que aqui tem alguns livros e tal. Aqui tá um armário, tudo bonitinho. Os livrinhos aqui, tá? E cadê a planta? A planta tá aqui em cima. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe. Quando um raio solar entra na nossa casa, ele não entra assim, né? O sol, ele tá aqui em cima. Então, esse raio solar, ele entra nesse sentido, ele entra na diagonal. Vai pegar na planta? Não vai pegar na planta. Ah, ela tá perto da janela. Se é uma planta de meia sombra, lembra que eu falei que meia sombra precisa de um pouco de luz direto na folha, direto na planta? Então, essa planta aqui, ela vai sofrer, ela não vai crescer adequadamente. Por quê? Porque ela não está recebendo os raios de sol que ela precisa para acabar se desenvolvendo. Então, fica aí uma dica para você. Se você vê que você tem alguma planta que está perto da janela, mas que não está recebendo essa luz solar, já fica uma dica aí para você. E aí, onde eu coloco, Débora? Procura colocar ela aqui, ó. Tira ela daqui e põe a sua plantinha aqui embaixo, ou até aqui assim, ó, em cima de um vaso, um suporte que deixa a planta um pouco mais alta, e aí você consegue colocar a sua plantinha aqui e ela vai receber essa luz solar direta, tá bom? Aí às vezes o pessoal põe ela aqui assim, num canto, tem o sofá, né? Tem aqui e ela tá aqui assim, ó. Só que ela tá muito longe, né? Ela tá muito longe da janela. Aqui tem mais de 3 metros de distância dessa claridade.
Então a planta ela não vai conseguir de novo produzir aí de forma certa, né, de uma forma satisfatória para a planta, produzir a fotossíntese que ela precisa. Então, ó, no máximo 3 metros, não mais do que isso. Uma boa dica também para vocês é o seguinte: você vai colocar a sua planta num cantinho lá da sua casa que está um pouquinho afastado da janela. Se é mais de 3 metros, já não é muito legal. São poucas as plantas que conseguem se adaptar, né, a essa falta de luminosidade. Mas uma outra coisa que você pode fazer é pegar uma bula de remédio e ler essa bula de remédio. Se você fizer esforço para ler aquela bula de remédio, não pode ter luz em casa acesa, você apaga todas as luzes da casa. Aí você vai ler aquela bula de remédio. Se você começou a fazer assim para ler a bula, esquece. Não tá no lugar certo. Essa planta ela não vai ficar bem, porque ali tá faltando luz. Se você consegue ler sem forçar muito a vista, ok, ainda tá chegando um pouquinho de claridade lá que a planta vai conseguir se adaptar. Não é o ambiente mais adequado, mas se a planta conseguir se desenvolver ali, ok. Se você depois conseguir ir puxando essa planta aos poucos e adaptando lugares na sua casa que ela venha aos poucos, aí ok. Uma coisa também que muita gente me fala: ah, Débora, mas eu tenho um lavabo aqui na minha casa. Eu queria tanto colocar uma plantinha. Normalmente os lavabos, eles ficam no meio da sala, fechados e não tem acesso às janelas, né? Janelas que tenham luz solar. Normalmente, né, são acessos até dentro de casa mesmo, né? Dentro de uma janelinha ali perto do banheiro, perto da sala, enfim. O que você pode fazer? Vai receber uma visita? Aí você coloca uma plantinha lá. A visita foi embora, você tira a plantinha de lá também. Porque senão essa planta ela vai morrer e você vai acabar perdendo. Tá bom? Bom, gente, o que eu tinha para falar, para dar dicas assim mais ou menos para vocês sobre luz, sobre o cultivo das plantinhas na luz, era mais ou menos esse. E quais são, aí no caso, os efeitos, né? Ou de muito sol, ou de pouco sol numa planta. Eu tenho um exemplo aqui de excesso de sol. Lembra um programa que eu fiz aqui na Rádio Cotia, onde eu peguei um cabo de vassoura, furei e fiz um suporte super fofo para colocar a orquídea? Lembra desse suporte aqui, ó, que eu ensinei a vocês, que eu aprendi a fazer? Lembrou? Então, lembra que eu coloquei uma orquídea? Ela floriu, está linda, maravilhosa. Aí esses dias choveu bastante aqui em casa. O que eu fiz? Corri, peguei ela, coloquei lá na água da chuva, que elas adoram, a orquídea adora água de chuva. Só que no dia seguinte fez sol. Eu esqueci ela. Ela tomou sol. Olha que judiação. Ó, isso aqui, ó, olha como seca. Isso aqui foi um raio de sol assassino em cima da minha orquídea. Então, uma dica para vocês é assim: às vezes a planta ela fala pra gente quando ela precisa de mais sol e quando ela precisa de ou uma luz difusa ou de uma meia sombra, né? De preferência, meia sombra, gente, não é esse sol forte do meio-dia, por favor, tá? Então vocês sempre calculem mais ou menos esse sol, uma claridade assim mais tranquila para a planta de meia sombra. Tá vendo que a folha dela é um azul mais escuro? Ó, essa folha mesmo aqui de baixo, ó, é um azul não, ó, tô ficando louca. É um verde mais escuro. Então, essa folha aqui, ela mostra pra gente que ela já é uma planta que ela não gosta de tanta claridade. Quando a planta gosta de bastante claridade, ela tem um verde mais clarinho. Sabe aquele verde folha de alface, que é mais clarinho? Esse é um tom de uma planta que gosta de um lugar com mais claridade, que resiste mais ao sol. Sabe o verdinho de folha de manjericão? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, acabei de pegar do meu pezinho de manjericão. Olha só, tá vendo? Aqui ele fica no sol, claro, no sol diretão. Aqui ela já gosta de um lugar mais sombreado. Olha a diferença dos tons de verde. Então, um verde mais claro, a gente coloca a planta para tomar mais sol, porque ela gosta e ela aguenta. Já um verde mais escuro, aí a gente procura um lugar com mais sombra, com mais luz difusa. Olha que lindeza, gente, para colocar essa planta. As orquídeas, elas gostam muito dessa luz filtrada.
Tanto que na maioria dos orquidários, quando vocês forem passear, comecem a observar. Vocês vão ver que todas elas estão em um lugar protegido com um sombrite, né? E é esse sombrite que vai trazer essa luz difusa para deixar a sua orquídea assim, ó, linda, maravilhosa. Aí o que eu vou fazer? Eu tô cuidando agora dessa bonitinha, tratando ela com muito adubo foliar para que ela fique mais resistente e para que ela dê folhas novas, né? E essa folha aqui, vocês vão perguntar: ah, Débora, mas tá tão feia, você não cortou? Não, porque um pedaço dela aqui, ó, ainda tá vivo. E por incrível que pareça, esse pedacinho aqui faz fotossíntese, que a planta precisa justamente para se fortalecer. Então, a planta aqui recebeu um raio de sol aqui que fez um machucado nela. E se eu for cortar ainda a folha, eu vou estar machucando ainda mais essa planta. Então, eu corro o risco de perder as flores, eu corro o risco de levar uma infecção para a planta, porque ela já está mais fraquinha. Então, eu não costumo cortar, tá bom? Isso vai muito de gosto. Tem gente que corta, eu sou do time que não corta. É mais estética, ó, porque a folha aqui, ó, que não pegou o raio do sol, ó, essa parte aqui que não pegou o raio do sol, ainda tá extremamente saudável, ó, tá vendo, ó? Tá super saudável. Eu não vou cortar um pedaço de uma planta sadia só por conta de estética, tá? Mas isso daí é o gosto de cada um, vai de cada um. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas sobre luz. Espero que eu tenha dado uma clareada aí na mente de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui embaixo nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo. Esse foi o programa de hoje e até terça-feira que vem. Tchau, tchau!